Palavra é a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. Minha saudação à igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 31 e 32. Nossa alegria em receber os nossos irmãos que nos visitam nessa manhã, o pastor José, o presbítero Júnior. Também a alegria de ver os irmãos que foram consagrados ao diaconato, presbitério, aqui juntamente conosco nesta manhã. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Está escrito assim: contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Amém? A igreja pode tomar os vossos lugares. Estava ouvindo o pastor Argemiro falar estas rápidas palavras e lembrando de sábado da semana passada, do dia 30, em que estivemos aqui em jejum, estivemos aqui em consagração a Deus pela nossa nação, e naquele momento eu procurando um texto para ler, Deus me deu aquele texto de Abacuque, capítulo 3, que os irmãos bem conhecem. E eu questionei aos irmãos que aqui estavam: e se Deus quiser julgar a igreja? E se Deus quiser tratar conosco nesses dias? Então aquela palavra não saiu do meu coração, e eu fui orar e pesquisar, e Deus me deu esse texto. Um texto que nós lemos todos os meses, mas que eu acho de suma importância analisar um pouco mais profundamente o que significa estas palavras. E eu estava lembrando que desde antes da pandemia, irmãos, nós temos ouvido profecias, e é natural que nós demos ouvidos às partes boas das profecias, mas nós ouvimos muito que Deus iria tratar com a igreja, que haveria um vento sobre a igreja. E quando o pastor Douglas Batista esteve pregando aqui, ele falou sobre a realidade da vida cristã. E ele falava dos fundamentos no primeiro dia. E nós entendemos que nós só saberemos quais os fundamentos da nossa vida cristã no momento da tempestade. E eu creio que a tempestade pode ter vindo, e com certeza veio para muitas pessoas individualmente, para famílias, mas para toda a igreja, nós ainda não passamos. Nós vamos passar. E então Deus está nos alertando nesta manhã. Como devemos agir quando Deus começar a tratar conosco? Quando vier o vento, quando vier a tempestade, é Deus trabalhando em nossas vidas. Os irmãos estão preparados para isso? Será que nós estamos realmente prontos para o vento, para a tempestade, para as chuvas, para as corredeiras? Eu deixo essa pergunta à igreja. Uma coisa que nós precisamos saber é que Deus, Ele não age com severidade
ou simplesmente para castigar, mas para corrigir e com amor. O texto diz que se nós tivéssemos o cuidado, com cautela, de nos autoavaliar, de nos autocriticar, não seria necessário Deus fazer isso. Porque nós temos a Bíblia como espelho para nós. Se nós olhar para a palavra de Deus e aplicar, e praticar, e volta e meia nós analisar como está a nossa vida com Deus, a igreja brasileira não necessitaria passar pelo que já passou e o que ainda poderá passar. Mas quando nós não fazemos isso, Deus aplica o seu modo corretivo em nós, assim como nós vemos pela Bíblia Sagrada Deus aplicando a correção no seu povo em Israel. E isso nos traz grande temor, porque nós não sabemos o que poderemos enfrentar. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, que passou por tantas dificuldades, mortes, perseguições, nós lemos isso como algo que ficou na história, que nós conhecemos como história, como passado, como conhecimento. Mas viver isso, irmãos, será que será fácil? Com certeza não será. A única forma de nós passarmos por isso é estar firmados em Cristo. Não tem outra forma, é Cristo nas nossas vidas. Nós poderemos perguntar, mas poderíamos ter evitado isto? Sim. Se nós tivéssemos avaliado a nossa vida espiritual voluntariamente, sem necessidade de um pregador, um profeta, muitas vezes nos confrontar a nossa vida, aquilo que estamos vivendo, com o que diz a palavra de Deus. Se isso nós fizéssemos voluntariamente, todos os dias, e de coração sincero, não haveria necessidade. Mas quando não agimos assim, Deus olha dos céus e para não precisar, porque Ele não quer nos condenar com o mundo, Ele corrige o caminho da sua igreja. E esta correção de Deus é com amor. Muitas vezes nós disciplinamos os nossos filhos para que não errem o caminho. Nós chamamos Deus de Pai. E precisamos aceitar a correção do Pai Celestial. O texto de Provérbios 3:11, ele diz: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. A repreensão de Deus vem sobre aqueles que Ele ama. É notado pelos psicólogos que aquele filho que não é repreendido, ele entende no seu coração que não é amado pelo seu pai. Mas quando há repreensão, quando existem os nãos dos pais, os filhos entendem que são amados. Assim nós precisamos agir. Não vamos rejeitar a disciplina. Também não vamos nos aborrecer, nos entristecer, porque Deus fará conosco, porque nos ama. Não é outro objetivo,
para não nos condenar com o mundo. Hoje pode estar sendo desconfortável o que ouvimos do pastor Argemiro, o que eu tenho aqui para colocar à igreja. Mas o resultado é excelente. O resultado é bom para nós. Nós precisamos ver o que diz Abacuque, ou seja, Hebreus 12, 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Não parece, não que seja real. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Parece que vai ser terrível. Vai nos trazer tristeza. Parece que não tem motivo nenhum para nos alegrarmos. Mas é na luta que nós alcançamos a vitória. É nas dificuldades que amadurecemos. É os problemas que nos dão experiências. E nós não podemos fugir disso. Alguém pode perguntar, mas o que fizemos? Qual o problema da igreja que Deus está aplicando agora uma disciplina sobre nós? Muitas vezes, quando criança, a gente às vezes apanhava sem saber o porquê. Perguntava, o que eu fiz? O pai respondia. E o Espírito Santo cobra da igreja. Algumas ceias atrás já falamos muitas coisas que Deus que tem desagradado a Deus no seio da igreja. Mas nós lamentamos que parece que a maioria não ouve, não entende, não dá ouvidos. E isso incomoda o Espírito Santo, que quer acesso fácil aos corações e não tem, porque estão fechados para a palavra do Senhor. É momento, irmãos, de reflexão, de parar a nossa caminhada, olhar para os lados, para trás, principalmente para cima, e pedir misericórdia para Deus. Nós estamos vivendo num momento crítico da igreja na face da terra. E por que vem a disciplina? A primeira coisa é entendermos, nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Nós somos passíveis de influência demoníaca, que querem destruir as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa família. Nós somos pecadores. E ultimamente eu tenho visto algo tremendo, que nós aprendemos a justificar os nossos pecados, inclusive dar um nome mais calmo, mais manso para aquilo que é pecado. Já notaram que antigamente era traição, fornicação? Hoje é caiu. Cair. E tipo assim, ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a minha vida. É eu e Deus. Como está fácil de pecar hoje em dia. Queridos, a igreja brasileira esfriou, se distanciou da palavra de Deus. E muitos com coração como ferro, como pedra. E se não há fogo, o ferro continua duro, sólido. Só o poder de Deus, o fogo do Espírito Santo, para amolecer certos corações que estão em
petrificados, que às vezes uma palavra, um culto abençoado até chora, mas no coração não faz mudança alguma. Quais os outros motivos? Nos tornamos legalistas, orgulhosos, por cargos, por títulos, por dons, que nada é nosso. Nos tornamos ineficazes nos desenvolvimentos dos objetivos do Evangelho, ineficaz em levar uma palavra aos perdidos. Perdemos amor pelas almas perdidas. A igreja primitiva, a história e a Bíblia diz, todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Departamento de discipulado, nós conversando com o irmão Leandro, tem dificuldade até que os crentes entendam a necessidade do discipulado. Se nós pudéssemos trocar esse texto bíblico, nós ia dizer, e todos os anos o Senhor acrescentava, porque nós não conseguimos ganhar uma alma por dia com toda a nossa membresia. E esse é o principal objetivo do Evangelho. Dentro de casa estão se perdendo os filhos, os parentes, porque nós não temos mais coragem de falar da palavra de Deus, do Evangelho que transforma vidas. Nos tornamos ineficazes ao combate com o diabo. A Bíblia diz que se nós resistir, o diabo ele foge. E por que não foge em muitos casos? Cadê a resistência da igreja? Será que estamos sendo eficaz ou ineficaz contra as setas inflamadas do maligno? Que infelizmente nós temos visto pessoas que se dizem cristãos, que se deixam dominar por demônios. Muitas vezes, os nossos cultos egocêntricos, que tiraram Deus do centro da adoração, e nós entramos no templo, pensamos que adoramos, saímos do templo, a vida continua do mesmo jeito. A palavra não fez efeito, a adoração não subiu aos céus, tudo o que fazemos parece que é mecânico. E eu pergunto, será que vale a pena, irmãos, continuarmos assim? Não é só você, é eu, é o ministério, é os obreiros, é os pastores. Se nós não tomarmos uma atitude, uma decisão, nós sofreremos o que nunca imaginemos em passar. Porque nós viemos para a igreja para nos livrar dos problemas. A maioria dos crentes tem essa ideia. Nós viemos para a igreja para não sermos atacados pelo inimigo, para termos força contra as hostes do inimigo. Mas a força se esvaiu, a resistência acabou, e nós nos tornamos um povo que a igreja, a palavra eclésia, ela quer dizer um povo tirado para fora do mundo, viver separados, mas nós não estamos nos permitindo ser tirado para fora, viver longe das coisas do mundo. Tudo o que praticamos é igual ao mundo.
Nós estamos vivendo uma vida com falta de oração. Muitos que poderiam estar nos cultos de orações não estão, mas estão nos seus lares. Está faltando amor ao próximo, paciência, misericórdia com os nossos irmãos. Amor ao próximo parece que ficou na lei de Moisés para o povo de Israel. Nós não precisamos mais disso. E às vezes nós julgamos por tão pouca coisa. Uma palavra que ouvimos, nós já temos um texto para escrever sobre a pessoa. Cadê o amor da igreja para com aqueles que chegam necessitados de uma palavra, de um abraço, de atenção? Às vezes os nossos irmãos mesmo precisando de atenção e não têm, se distanciam da igreja. Cadê a comunhão da igreja? Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Comunhão, Santa Ceia é comunhão. Será que nós estamos suportando as dificuldades, as diferenças, as imperfeições do nosso irmão, para juntos nós pegarmos e participarmos do mesmo pão e do mesmo cálice? A falta de presença na igreja, às vezes a gente tem que ligar para as pessoas, encontrar na rua e dizer: eu não estou te vendo. Irmãos, cadastro dos nossos nomes no rol de membros da igreja não salva ninguém, mas é a vida com Deus, é a vida no altar, é comunhão com Deus, é renúncia. Nós vemos muitos crentes com muita comunhão com os ímpios, mas com os crentes, muita dificuldade. Tem muitos que dizem ser amigo de crente é difícil, ninguém é bom amigo. Tem que partir de mim. Se eu for um bom amigo, eu atrairei bons amigos dentro da igreja. O que diz a Bíblia em Salmo 1:1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E para completar, Tiago escreve o seguinte: não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se tivermos que ter amigos lá fora, são amigos de negócios, são parceiros em alguma situação necessária, mas comunhão e amizade é eu e você, que partilhamos da mesma fé, que temos os mesmos objetivos, que caminhamos para um lugar chamado céus, que adoramos ao mesmo Deus. Não tem como as trevas terem comunhão com a luz. Ou nós somos luz ou não somos. Às vezes a gente recebe muitos casais com dificuldades. E o que temos visto, irmãos, que está mais fácil assinar o divórcio do que assinar ou decidir a se casar.
Tem pessoas que não valorizam mais o relacionamento. As palavras que dizem diante do altar não têm valor para muitos. Se perdeu a dignidade e a sacralidade do casamento. Mas para assinar o divórcio, é só o papel está pronto que eu assino. Esta é a frase de muitos que a gente ouve. Aonde vamos parar como igreja, que deveria ser exemplo, que deveria ter uma vida que seja exemplo para os de fora? Às vezes o pastor Leandro é difícil de engolir, né, irmãos? Mas são coisas do dia a dia da nossa secretaria de atendimento aos irmãos. Eu não falo o que está acontecendo nas outras igrejas, outras denominações, mas são realidades que nós vivemos, que muitas vezes para muitos é questão de humor, é de graça. Mas vamos valorizar a nossa salvação. Vamos valorizar o sacrifício de Jesus. Se nós olharmos para Cristo na cruz, nós não vamos sorrir nestas horas. Nós vamos nos humilhar aos pés do Senhor e chorar amargamente como fez Pedro. Estes são alguns dos motivos pelo qual o juízo de Deus recai sobre a igreja do Senhor. E se nós fizermos como diz o texto, nos examinar, nós vamos encontrar muitas outras coisas que o Espírito Santo vai te direcionar a você dar um basta nesta vida hipócrita, medíocre, muitas vezes incrédula diante de Deus. Tem muitos crentes que não creem mais no poder de Deus. Vamos dar um basta nisso. E vamos fazer uma aliança, renovar a nossa aliança com Deus, um propósito de coração puro e verdadeiro, para Deus ter misericórdia das nossas vidas e nos salvar do que Deus pode liberar para nós nesses últimos tempos. E não tem outra forma de Deus usar para nos corrigir que não seja uma forma tão difícil, que não precise haver perseguições, mortes, como nós temos enfrentado mortes desde a pandemia para cá, de muitos queridos irmãos, pastores, obreiros. Deus teria sim. Mas o que Deus quer que nós façamos, nós não temos dado ouvidos. Porque a palavra de Deus continua sendo pregada. A Bíblia é a mesma, não mudou, porém não está sendo lida. Deus teria outras maneiras, mas eu creio que chegou a hora de Deus, através do Espírito Santo, despertar os nossos corações e as nossas vidas, para que venhamos buscar mais a Deus, para que Deus derrame sobre a igreja aquilo que eu e você temos buscado diariamente, um avivamento para a nossa vida. Eu creio, meus irmãos, que se nós queremos mesmo o reavivamento dos últimos tempos, nós precisamos rasgar o nosso coração, e não as vestes como faziam os judeus, mas rasgar a nossa alma, pedir a Deus com verdade, com renúncia de muitas coisas, e dizer: Deus, eu estou pronto,
eu vou assumir a minha posição no corpo, unir-me com os meus irmãos para nós receber o que Deus vai mandar sobre a igreja, que é o avivamento. Depois da correção, os corações estarão prontos para serem avivados pelo Espírito Santo. Quantos estão pedindo reavivamento para a igreja? Quantos estão pedindo reavivamento para a igreja? Quantos estão orando e pedindo: Deus, derrama do teu poder sobre nós, derrama da tua unção, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nos nossos corações. Nós ouvimos isso nas orações dos irmãos, mas na prática nós não estamos fazendo, porque para receber a graça, a unção, nós precisamos a mudança de dentro para fora das nossas vidas. Comece a mudar hoje, porque o avivamento é uma reação da igreja por aquilo que nós passamos. Quando está tudo bem, nós não oramos. Quando está tudo bem, nós não levantamos a mão para adorar. Mas quando as coisas começam a dificultar, aí nós temos oração na madrugada, nós temos jejum no sábado, daí nós temos a meia hora de oração na terça-feira, que infelizmente muitos chegam na terça-feira, até chegam antes, sentados com os olhos bem abertos, esperando que a bênção venha através da oração dos outros. Queridos, o avivamento verdadeiro e genuíno, ele vai mudar tudo isso que eu falei. Tudo que nós falamos e analisamos que nós estamos em falta com Deus, o avivamento traz uma fórmula de Deus que vai mudando as vidas, vai mudando os corações, a forma de glorificar, de adorar, vai tendo uma melhora para que nós possamos nos adequar aos mandamentos divinos. E eu anotei algumas coisas que podem acontecer. Em primeiro lugar, o retorno à palavra de Deus. A igreja saber o que é avivamento, distinguir de movimento e emoção. A igreja vai saber o que é isso. Quando o avivamento chegar, você vai ter amor por ouvir a palavra do Senhor. Os obreiros vão se dedicar ainda mais para trazer uma palavra, porque sabem que a igreja vem para ouvir, e não importa quem, importa o que será pregado para nós. Há poucos dias no rádio, juntamente com o evangelista Joabe, nós perguntamos, o evangelista Joabe perguntou para o pastor Douglas, qual o motivo que os cultos estão diminuindo o tempo da palavra de Deus? Não sei se os obreiros ouviram, mas ele falou o seguinte, uma das causas, que os pregadores não têm conteúdo para falar nem 30 minutos. Mas aqui tem um corpo de obreiros que eu sei que ora, que se consagra, que se dedica, e com certeza terão mais tempo nos nossos cultos para pregar a palavra de Deus com ousadia, com poder e autoridade dos céus. E a igreja vai ouvir e vai aceitar, e vai sair da igreja alimentados pela palavra do Senhor. Outra coisa que vai mudar, vai acontecer mais obediência aos mandamentos divinos. Hoje a igreja está relativista. Nós pegamos um texto e quando pisa no nosso pé, nós, espera aí, mas lá em tal lugar diz assim.
e nós relativizamos a palavra. Nós não queremos ouvir nem ler as verdades do Evangelho e da palavra de Deus. Mas Deus vai mudar isso. Deus vai mudar a nossa forma de agir quando temos a palavra de Deus como a nossa única e exclusiva regra de fé. Haverá o abandono e a renúncia de muitas coisas. A injustiça. Haverá o abandono do erro, da ganância, da corrupção. E a igreja vai ser mais luz, vai ser mais sal, vai ser mais ovelha, porque nós somos santos, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós não podemos agir diferente disso. Aonde chegarmos, precisamos fazer diferença sim. A nossa vida incomoda muitos. Infelizmente hoje não incomoda ninguém. Mas o avivamento na tua vida vai mudar. O avivamento na tua vida vai fazer você andar novamente com a Bíblia debaixo do braço. E não apenas com o celular. Vamos ler em tal texto. O irmão não tem mais Bíblia, tem muitos que não carregam mais. É pesada. O celular é mais fácil. Bíblia é isso aqui, ó. Aqui está tudo o que nós precisamos. Haverá um quebrantamento de alma e não apenas emocional. O avivamento, nós vamos ver nossos irmãos quebrantados ao ouvir simples explanações da palavra de Deus, sem muito conhecimento. Mas se o pregador cheio do Espírito Santo disser que Deus cura, Deus curará. Se ele dizer Deus salva, Deus vai salvar. Se ele disser Deus te ama e eu também, muitos vão ser alcançados pelo poder do Evangelho. Mas tem que haver um quebrantamento de espírito. Se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram. Só um avivamento genuíno pode trazer isso para o seio da igreja do Senhor. E nós teremos crentes mais ativos, mais cheios do poder de Deus, menos envolvido com as promoções, menos envolvido com os cuidados da decoração do evento, menos envolvido com a roupa do coral, mais envolvidos com a glória de Deus, mais envolvidos com a unção que vai descer sobre a igreja. É disso que nós precisamos, irmãos. Não precisa nós trazermos pregadores de fora para dizer verdades que às vezes não queremos ouvir dos nossos irmãos, porque achamos que ele tem defeito e não pode dizer isso para mim. Todos nós temos defeitos, todos somos pecadores e precisamos ouvir verdades bíblicas para Deus mudar o nosso rumo, para Deus trazer novamente para o rumo, para o caminho, aquilo que nós estamos dispersando. Queridos, não se entristeça com estas palavras, mas que Deus faça a obra completa na tua vida. Romanos 8:8 diz: os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória a ser revelada. Pode vir sofrimento, mas aquele que serve a Deus passa a luta, passa a prova, dando glória a Deus. Pode vir enfermidade, pode vir luto, pode vir perseguição,
mas a igreja do Senhor não muda sua posição, ela dá glória ao Senhor e continua firme. Tudo isso, o que aqui falei, é para que eu e você não venhamos ser julgados com o mundo. Ser julgado com o mundo é sermos lançados como o joio para ser queimado. Ser julgado com o mundo é nos igualar aos mentirosos, aos adúlteros, aos fornicadores, aos ladrões e todos os adjetivos que a Bíblia condena. Porque quem será condenado é o mundo. São pessoas que praticam o mal. A igreja não pratica o mal. Nós somos trigo. Nós somos luz. Nós somos sal da terra. A nossa vida como sal precisa causar sede lá fora. Alguém tem que olhar para nós e dizer: eu também quero beber da água que você bebe. E Deus vai nos dar vitória. A igreja do Senhor vai tomar novas proporções. Deus vai acrescentar membros novos, cheios da presença do Senhor. Mas eu digo a vocês, a peneira de Deus já está passando. Seja paciente, porque às vezes temos que passar pelo pior para alcançar o melhor nas nossas vidas. Se coloca de pé, nós vamos orar nesse momento. E se você tem algo no teu coração, que o Espírito Santo começou a dar sinal, e não é de hoje, que a tua consciência tem acusado e você não tem dado ouvidos, agora é o momento de você colocar diante de Deus, fazer uma autocrítica. Se você se julgar, você não precisa ser julgado por Deus. Vamos orar? Vou convidar o pastor José a passar aqui, fazer esta oração, e enquanto o pastor ora, nós vamos clamar ao Senhor. Oramos. Grande Deus, Senhor do céu e da terra, aqui está o teu corpo, Senhor. Os que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não com coisas corruptíveis como prata, como ouro, mas com o teu precioso sangue. A Escritura diz que o Senhor foi moído no Getsêmani pelas nossas transgressões, para que nós não precisássemos passar pela moenda. Oh Pai, para que nós fôssemos livres de toda a sensação da pena do pecado e pudéssemos, como nesta manhã, nos congregar no teu santuário, nesta casa, Senhor, neste lugar que foi erigido, que foi consagrado solenemente para o culto a Deus. E aqui estão os irmãos, as irmãs, que têm crido no teu nome, que têm confessado o teu nome, e que hoje estão aqui, Senhor, pela fé, a contemplar o Calvário, o meu Senhor suspenso entre os céus e a terra. Oh, Ramanda, Ramagassu, Ramagai, aleluia. Ouvimos, ó Senhor, a tua palavra, que nos alerta, que nos exorta a olhar para o nosso interior, a examinar a nós mesmos, a consertar as nossas vidas, para que no momento, ó Senhor, que participarmos da comunhão do teu corpo, experimentemos uma real e perfeita comunhão com os céus.
Aleluia. Haja um derramar abundante do teu Espírito neste ambiente, Senhor. Que se ouçam línguas estranhas desse lugar, a magnificar e exaltar o teu glorioso nome. Se alguém estiver aqui doente, Senhor, que seja curado pela virtude e a operação do teu poder. Bendito e santo é o teu glorioso nome, Senhor. E por isso nós te adoramos e te rendemos graças. Amém.